Ai, não vejo a hora de chegar na Disney, meu Deus, eu assisti tanto aqueles filmes de Príncipe Encantado. Nossa Senhora, gente, será que é esse o Príncipe Encantado? Meu Deus, que lindo! Era um piloto desse que eu precisava pra me levar pras alturas, meu Deus do céu. Ai, como seria a minha vida de casada com ele, hein? Atenção, passageira Carolina Cantelli, se direciona ao portão de embarque imediatamente. Senhora, seu voo para Orlando, você vai perder seu voo. Vamos. Batom. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao jato da Trip Inusitada, o primeiro e único programa gravado nas alturas e com perguntas turbulentas. Preparem-se para desafivelar as crenças e alcançar um voo rumo ao desenvolvimento pessoal. Eu sou o Guilherme Saad, o comandante dessa aventura, acompanhado pelo incansável copiloto Luiz Sartoleto e pelo nosso aeromoço Igor Simas. Hoje temos o privilégio de voar com uma passageira que redefine o significado de superação e sucesso. Uma influenciadora, arquiteta, pioneira no Instagram, uma verdadeira força da natureza que transformou adversidades em degraus para um voo ainda mais alto. Suas seguidoras a chamam de ser humaninha e eu a chamo de minha esposa. Carol Cantelli enfrentou turbulências que teriam desanimado muitos, reprovou em seu TCC por conta da vergonha de falar em público e levou 13 anos para conquistar o seu diploma. Foi alvo de críticas e enfrentou a dura realidade de ser demitida. Para muitos poderia parecer que ela não daria certo na vida, porém Carol encontrou na internet não só um palco para sua voz, mas também o seu verdadeiro propósito: impactar vidas. Hoje ela é mais do que uma empresária de sucesso e mentora mais de 20 mil pessoas, ou ser humaninhos como ela os chama. Uma palestrante requisitada não só no Brasil, mas ao redor do mundo, e a criadora da vibrante comunidade Geração Carol Cantelli. Nesse voo, vamos explorar as altitudes que Carol alcançou, entender como ela transformou cada obstáculo em uma oportunidade de crescimento e descobrir as estratégias que a levaram a se tornar a influenciadora e líder que é hoje. E você, nossos queridos passageiros assistindo, estejam prontos para serem tocados por uma história de resiliência, coragem e metamorfose digital. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o like nesse vídeo e ativar o sininho aqui embaixo para você não perder nenhuma trip nossa. Afivelem os cintos, inclinem suas poltronas e preparem-se para mais uma trip inusitada. Welcome aboard, Carol Cantelli! Obrigada, gente! Carol, seja muito bem-vinda à Trip Inusitada. É claro que tinha que ser você, a nossa primeira passageira, né? A nossa embaixadora aqui. Então, é a nossa embaixadora do programa. Saibam que vai ter muito Carol Cantelli por aqui, né? E deixa eu explicar, né? Como que esse aqui é o programa inaugural, explica como é que vai funcionar para quem está assistindo em casa. A gente tem 2 voos por semana. Na segunda-feira, um dia da semana, a gente vai ter convidados, né, influenciadores, celebridades, pessoas com expertise em alguma área, né? Pode ser o head de algum CEO, pessoas CFO, que levantaram voo alto, pessoas que né? levantaram voos altos. Histórias turbulentas. Exatamente. E no outro dia da semana a gente vai ter voos nacionais, que é um voo com a minha tripulação, um voo interno mais descontraído também. A gente pode ter convidados nesses voos nacionais, só que um bate-papo um pouquinho mais descontraído. Então, não esquece de se inscrever no nosso canal para você não perder nenhum voo nosso, porque a gente vai ter 2 voos por semana. Carol, então vamos lá. Enquanto a gente tá aqui esperando para abastecer o nosso jatinho, eu queria só perguntar um bate-bola rápido. Você tem medo de avião? Tem medo de voar? Não, nenhum. Não tem? Nenhum. Duvido. Olha o tamanho do meu marido, gente. Oxi, Não tem medo de altura. tudo. Eu não tenho medo de altura. Ele te leva às alturas, então. Não, eu não tenho, nunca tive. Nem desde o primeiro voo, assim, nunca tive medo de avião. É engraçado, porque é meio comum hoje em dia. Você vê muitas pessoas, elas têm medo. Eu, por exemplo, tenho medo de Eu altura. preciso assumir, eu sou o Guilherme comandante desse jato e eu tenho medo de voar. Guilherme Vai tem dar medo. merda. Sério? Vai dar merda. Revelando Ou seja, o segredo, gente. Sai, Guilherme tem medo. Guilherme, pô. All passengers will stop Lufthansa flight
E, Carol, a gente quer montar aqui o mural da turbulência com todos os passageiros que a gente vai receber. Para os tripulantes que estão nos assistindo, saber quais são os lugares que têm mais frequência, né, teriam turbulência. Você teve algum lugar que você foi, que você pegou mais turbulência, que você se lembre? Do voo, assim? No voo. Turbulento, assim, um voo que deu medo? Exato. Você ficou com medo, você falou, meu Deus, vai cair esse negócio. Teve Jesus um Cristo, me voo ajude. que eu peguei que foi pra Santa Catarina, se eu não me engano. Uruçanga. Fui visitar uma fábrica lá. E o voo era aqueles teco-teco, assim. Nossa, vocês sabiam Gente isso quando do você pega. céu! Acho Foi que é de boa. muito tenso, foi muito tenso. Tava eu e minha mãe. E a gente, tipo assim, mano... Então já vamos colocar no nosso mural Tive medo. Uruçanga. Uruçanga vai pro mural da turbulência, então. Primeiro. Então você que um dia tá pensando em ir pra Uruçanga, saiba que Carol Cantelli pegou uma turbulência braba ali. Nacional, né? Assim, agora internacional, eu acho que quando fui pra Tailândia. Mas não foi uma turbulência, assim, muito grande. Mas teve umas no meio do caminho. Ai, meu Deus. É muito longo também, né? O que a gente estava mostrando até aqui no início do nosso programa, você escolheu Orlando, né? Como Sim. um destino favorito seu. E dentre todos os lugares aqui desse mundo, eu queria saber por que Orlando tem esse seu carinho, assim. O que te atrai? Eu vim de uma cidade muito pequena no interior do Mato Grosso do Sul. Então, Dourados é uma cidade que a gente não tem, assim... Nem McDonald's não chegou lá, pra você ter uma ideia. Então, assim, pra gente, só um McDonald's já era tipo, meu Deus, comi um McDonald's. Então, assim, pra mim, assim, em específico, Orlando, a Disney, os filmes, assim, sempre teve uma pegada muito... lúdica pra mim. Então, eu sempre tive muita vontade de conhecer, principalmente os Estados Unidos. E aí, depois que eu conheci Orlando, conheci ali a Flórida, eu fiquei, assim, apaixonada. Principalmente pela Disney e tal, toda essa vibe dos parques, essa questão da alegria, da felicidade. Eu sou uma pessoa muito expansiva, então, assim, lá eu me encontrei. Lá ninguém me mágica, julga. né? Tipo... Lá fala, nossa, ela é a menos animada daqui. Então, assim, eu sou um pouco, assim, expansiva. Então, as pessoas são meio assim, nossa, essa menina é muito pra frente, né? Mas, na verdade, é que eu sou muito movida a essa parte da alegria, da leveza. E lá eu gostei muito, assim, de conhecer. Voltaria bastante pra lá. Inclusive, a gente separou algumas dicas para os passageiros que estão nos assistindo sobre Orlando, né, Luiz? Solta algumas dicas pra gente. Exatamente, principalmente até aquilo que a gente sabe, nosso público quer saber muito de valores, né? Então, no que a gente tem alguns custos de passagem, atualmente, se você quer ir para Orlando, uma passagem econômica, ela tá saindo mais ou menos na faixa entre 3 mil a 5 mil reais. Então, não é uma 3 viagem... mil até barato, né? Eu ia falar. Geralmente para Orlando, eu não É, sabia. mas- Gente, 3 mil econômica, tava saindo né? quase pra Dourados. Lembra do casamento? fala, Do nosso casamento? De low cost, indo de avião, que quer que a poltrona não reclina, não dão nem água, aí é 3 mil. Agora, se tiver algum aqui, não, tô Não falando tem nem a sério. bagagem. Sério que tem Não isso? tem nada. Não reclina nem a poltrona. Mentira. As companhias low cost, exatamente, já tem. Pô, já. pra gente é um trauma, porque a gente fica assim, né? Tipo, não dá pra... gente- Não, é pequenininho. Eu não queria ir pra Tailândia, por exemplo, porque é de tão longo que é o negócio. Não, pensa pro Guilherme. Inclusive, essa é a sorte de quem nos assiste. Pode ir de graça com a gente hoje para Orlando. É verdade, Esse cara. conforto Com o aqui, nosso né? jato ainda. Então, um outro tema que as pessoas sempre perguntam e falam bastante é sobre estadias. Então, e bom que Orlando é um mar de opção para você achar de hospedagem. Sim. Só que a gente tem aqui, hoje você pode se hospedar dentro da Disney ou fora da Disney. Então, dentro da Disney são aqueles hotéis super temáticos. Temáticos, Nossa, é uma maravilha, é mágico o negócio. E aí os preços, eles variam de 75, a diária aqui, tá? $75 do hotel mais econômico, até eles podem chegar facilmente $500 por noite em um hotel mais de luxo. Isso é fora da Disney. Quando a gente já tá ali dentro do território dos parques e tudo, o hotel mais econômico ele pode girar numa diária de em torno de $120 e os de luxo podem chegar até $800 para passar uma diária. A gente ficou em um dos hotéis. A primeira vez que a gente foi, o Gui queria me dar uma, porque o Guilherme já é quase guia turístico. Não, né? eu Ele já conhece trabalhei como guia turístico. né? Você então, sabe assim, o mapa era da o meu Disney. sonho. Eu fui conhecer a Disney com 34 anos, 35. Então, assim, eu já tava ali numa fase ali que eu já, ai meu Deus, já não era tão criança e tal, mas mesmo assim eu queria viver a experiência de conhecer, de ficar lá nos hotéis. Aí, como o Gui já conhecia, a gente ficou lá no
num hotel... A gente ficou no Hard Rock. No Hard Rock, A gente também ficou em outro da Disney, acho que era do Rei Leão lá. Não, tinha o Rei Leão, mas o nosso quarto era da Pequena Sereia, Era lembra? mesmo. Então, não sei se vocês sabem, inclusive, eu já trabalhei de guia turístico na Disney. Sério? Então, eu tenho algumas dicas pra vocês que estão, como o tema hoje é Destino Orlando, tem algumas vantagens e desvantagens de você ficar num hotel da Disney, né? Ou do Universal. As vantagens é que você pode entrar 1 hora mais cedo, geralmente, quando você fica em um hotel da Disney ou da Universal. Então, você que ama, né, os brinquedos e geralmente tem muita fila, às vezes numa montanha-russa. Pra tirar foto também, é super Pra tirar legal. fotos bacanas, você ficando num hotel ou da Universal ou da Disney, você pode entrar 1 hora mais cedo. E isso é muito bacana. Só que você perde porque às vezes é um pouco mais caro, né? A gente ficou no Hard Rock Café, é um pouquinho mais caro, mas o bacana também é que é muito próximo. Não, você é muito acorda, próximo. É. Você tá no pé. passa no Starbucks ali. 100 metros você É já tá ali. experiência, né? Dá pra você ir até de A pé. barquinho, né? Dá pra De você ir de barquinho, barquinho. você chega no parque. É uma muito experiência bacana. bem Tem legal. alguma vantagem na parte de furar fila ou não? Na parte de fura-fila, não, mas você tem um desconto, pelo menos no Universal. Quando você se hospeda no Hard Rock ou em um outro hotel Nas da lojas, Universal, você tem, acho que se não me engano, 20% de desconto em todas as lojinhas do parque. Continua sendo caro, 20% de desconto. Ainda é caro, mesmo com 20%, mas pelo menos você tem 20% para Exato, comprar sim. todas aquelas lembrancinhas. A Carol comprou 30 canecas. Ai, gente, eu Enfim, adoro. é muita caneca. coisa. E uma outra vantagem, né, dos parques da Disney é essa, que é totalmente temático, né? Você fica dentro, você sente o clima, né? É desde a hora dos que você filmes. acorda, assim. E como é muito cansativo, né? Os parques são muito grandes. Assim. Eu não sei, quando eu era criança, eu achava que a Disney era um parque só. Universal, Disney, Hollywood, Magic Kingdom. Eu achava que tudo era um parque só. E por isso Não que é as não? pessoas falavam... Não. Tô brincando. Eu achava que, tipo assim... todo mundo falava... Nossa, você precisa de uns 7 dias, 5 dias pra você conhecer a Disney inteira. Eu falava... Gente, mas que parque enorme esse, né? Então, assim, a questão que eu acho um dos principais benefícios pra mim é a questão da logística. Se você fica muito longe, como é muito cansativo, você fica batendo perna o dia inteiro lá, em pé, muitas vezes, né? Que você não fica sentado. Sim. Então, você fica nas filas, ou você fica, enfim, andando pra lá e pra cá. É muito cansativo. Então, você ficar num hotel ou ali, né, dormindo perto... Você consegue facilita dormir um muito. pouco mais, porque você não fica tanto tempo no trajeto. Verdade. Então, essa é uma vantagem que, pra mim, compensa muito. E sobre o que você falou de furar-fila, tem uma outra dica que quem puder, né, um pouquinho mais caro, mas fazer o VIP Tour, né, Nossa, o VIP vale a Experience da Universal. Dá para Vale você muito a pena. pagar um valor a mais para você fazer um tour guiado em grupo. E, cara, vale muito a pena, principalmente se você tem poucos dias em Orlando, porque você, em um dia, você fura todas as filas. Você tem café da manhã incluso. Você tem, acho que almoço incluso também. Almoço incluso também. Caraca, vale a pena. hein? E, Vale e aí muito a você pena. vai nos 2 parques, né? Porque são 2 parques da Universal, você faz os 2 Não, em um fora dia, que a gente furando vai todas as filas. com um guia super legal que vai explicando, A história do assim, brinquedo. ele vai dando contexto. Mas tem que falar inglês pra isso, né? Tem que entender inglês. Inclusive, Carol, qual que é o seu top 3 montanhas russas dos parques da Disney? E o Universal também? É, dos parques de Orlando. Gente, eu tenho meus top 3. Ai, eu acho tão chique, eu tenho meu top 3. Primeiro lugar, a do Hagrid. A do de Harry Hagrid Potter. é muito boa da motinha. Gente, é porque eu sou muito fã do Harry Potter. Então, assim, eu aprendi com o Guilherme, inclusive, né? Então, assim, eu acho que não é só a questão da emoção da montanha-russa. Eu acho que tem que ter a questão do tema, da música. Então, eles fizeram a montanha-russa do Hagrid, né? Uma coisa assim, um lado é a motinha dele e outro lado é... Você vai na garupa, assim, né? Então, assim, é muito legal. E eles tocam a música e tal. Então, assim, pra mim é a melhor de todas. E é muito boa. Eu gosto muito de adrenalina. Então, assim, é pra mim a do Harry Potter. A segunda é Velocicoaster. Então, assim, Velocicoaster. pra mim, meu Nossa. Deus do céu. Entre as duas ali. Só perde porque eu não sou tão fã, assim, de Jurassic Park. Mas... De emoção, é disparada a melhor montanha-russa. E a do Guardiões da Galáxia? Guardiões da Galáxia. Sabia que você ia falar essa. As 3. Essa é nova, Assim, não é, as não? 3 Essa estão... é nova. Assim, Essa se é por... nova, Carol, essa qual é nova. você quer ir? Você só tem uma. Cara, entre as 3 eu iria... Tipo, as 3 são muito Algumas legais. pessoas não gostam do Epcot, que é um parque da Disney, porque é aquele de todos os países e tudo mais, né? Eu amo aquele parque por conta disso, dos países. Mas lá tem essa montanha-russa agora, que é do Guardiões da Galáxia. Ela é recentemente... Ela não é... Ela já faz um ano, eu acho. Mas ela é muito, muito boa. Magnífica. Então, Calma aí. Liberados para decolagem.
Galera, já estamos autorizados pela torre Aê, para iniciar a nossa decolagem. vamos. Mas a gente queria fazer uma perguntinha. Bora, mano. Carol, você falou que seu destino favorito foi Orlando, certo? Teria algum destino que seria o seu menos favorito, que você não tenha gostado, você não voltaria, mesmo que a gente te levasse agora no jato? Você falaria assim, não Você quero tem ir. a opção de escolher. Quer mudar a rota pra outro lugar ou qual que você não vai de nenhum jeito? Ai, tem um lugar que eu sou muito, assim, adaptável, mas assim, tipo, não, você não iria pra lá. Eu acho que tem lugares que eu não voltaria pra turistar. Não que eu não voltei porque eu não gostei. Ou que você menos gostou, talvez? Bangkok. Bangkok. Por quê? Porque achei uma cidade, assim, suja. Tipo, é uma cidade... Passava rápido. Paris também, assim, né? Mas, assim, Paris pelo menos tem a parte toda, né? Do glamour e do instagramável. Mas Bangkok eu achei, assim, ok. Assim, uma cidade que, quer voltar? Não. Tipo, a Tailândia em si... Não tem nenhum lugar que eu não voltaria. Não tem, não. Quer voltaria? voltar? Não! É que eu tô Bota um lembrando bem agora da grande viagem. assim, tá ligado? Tipo assim, é legal, tipo, ser uma cidade, tipo, tem os prédios bacanas, uma arquitetura, assim, né, peculiar. Mas não é uma cidade que, tipo assim, tem uma passagem pra você ir amanhã, tipo, de graça. Não prefiro ficar em São Paulo. Então, assim, mas vamos, tá, gente? Vamos tirar suas próprias conclusões. E, Carol, agora que a gente já decolou, todo início de voo nós temos como padrão pedir para os nossos passageiros contar uma trip inusitada que eles já tiveram. E essa trip inusitada pode ser algum perrengue de viagem, alguma coisa impactante que aconteceu durante alguma viagem, não sei, você estava na Tailândia e aí um rato passou e mordeu seu dedo do pé, enfim. Ou, se você não tiver uma história engraçada, pode ser algo inusitado, algo impactante que aconteceu durante alguma trip sua. Conta pra gente uma trip inusitada que você já teve. Tive várias, tá, pessoal? Então, assim... Mas acho que duas. Não, uma só. Hoje é uma. A primeira, então, de todas. Foi quando eu perdi minha aliança. Nossa, essa foi horrível. Pra mim foi horrível. Hoje eu dou risada, mas no dia minha foi aliança, tenso. essa aliancinha aqui, ó, pequenininha, pessoal. Minha aliança, que eu tinha acabado de ficar noiva desse senhor aqui. E a gente foi passar o Natal em Fargo, que é uma das minhas cidades favoritas do mundo. Eu amei Fargo, a cidade que eu vi. E não tem muito o que fazer lá. Geralmente quem vai pra lá não gosta. Mas a Carol Gente, amou. eu sou estranha, né? Tipo, eu tenho coisa... Neve, mais neve, mais neve. Gente, eu amei Fargo. Tipo assim, vamos pra uma viagem agora? Vamos pra onde? Fargo? Vamos. Então, assim, é muito... A cidade em si não tem, meu Deus... Mas o brasileiro, a cultura do Brasil é uma cultura muito diferente de lá, né? Dos Estados Unidos. Principalmente pela neve. Eu sou muito encantada pela neve. A neve me hipnotiza, assim. Eu amo. E lá neva muito. E tem muito essa questão das casinhas tal, americanas. E a gente passou bem o Natal na neve, que já é então especial. assim, foi Nossa, deve ser um muito temático. sonho americano. E aí chegamos lá, aí eu fui brincar assim, eu falei, Gui, grava um vídeo aqui que eu quero jogar neve pra cima, uhul, e tal. E eu peguei a neve, fiz um montinho assim, e joguei assim, pá, e fiquei, Aí, ok, entramos, tal. Aí a gente tava comentando, tava chegando o Natal, o que você vai dar de presente? Tinha acabado de pedir em casamento. Tinha acabado de me pedir em casamento. Na Disney, inclusive, na frente do castelo. E aí, falando de presente, daí o Guilherme falou, eu não vou dar mais nenhum presente, né? Porque eu já dei aliança e tal. Ele me deu aliança e eu... Gente, cadê a minha aliança? Eu tava sem a minha aliança. Na minha cabeça, eu peguei e falei assim, a gente foi ali fora, tipo, eu joguei a neve pra cima, a gente vai procurar, vai achar, tipo, como se tivesse perdido na grama, né? Tipo, na hora que foi eu, foi ele, foi a tia, foi Todo mundo. Todo mundo atrás, com peneira, com rastel, e não achava a tal da aliança. Aí, beleza, não achamos, comecei a ficar meio preocupado, falei, meu Deus do céu, a minha aliança e tal. E aí passou um dia, passou 2, deu tempestade de neve e Deu não sei o quê. tempestade mesmo, assim, pesada. A tempestade. 3 dias de tempestade de neve. E, gente, a gente não achava. Aí veio o Todd. O Todd, que é um amigo da Cris e do Bill, né, lá. E aí ele falou, não, a gente vai achar essa aliança, porque eu já tava ficando triste. Eu falei, eu vou embora sem minha aliança, ai, que tristeza e tal. Ele, não, a gente vai achar essa aliança, eu vou dar um jeito. E ele foi lá e deu um jeito. 3 dias depois, conseguiu. um tanto de neve pra cima, ele foi com a pá. Não, e engraçado é que eu tenho uma mania de estar sempre gravando nas melhores horas, nos melhores momentos. Então eu registrei Você gravou a essa hora hora. que ele coisou assim a pá e ele olhou assim, ele pegou a aliança e levantou assim. Meu Deus! Uau! E eu comecei a falar, tipo... Eu queria falar com ele em inglês e eu tava feliz em gritando em português. Eu não sabia o que eu falava. Só sei que eu falei, ai meu Deus, não acredito, minha aliança. Essa
Isso foi uma trip bem inusitada. O Todd salvou a pátria ali, viu? Tripulação, temos um aviso de turbulência. Não sei se está seguindo, mas a gente tá passando por uma turbulência aqui. Você tá percebendo? Então. Então eu já vou aproveitar para fazer aqui uma pergunta turbulenta. Um desafio que muitos têm no digital é a questão de se comparar com os outros, né? A gente vê você e outros faturando milhões com treinamentos, enfim, pessoas inclusive da sua roda, do seu networking, né? E muitas pessoas se comparando com vocês ficam frustradas às vezes de tentar trabalhar com a internet. Então a pergunta é, ainda é possível para uma pessoa sair do zero e atingir uma liberdade financeira trabalhando com o digital? Com certeza. Na verdade, assim, tudo que envolve a internet e o digital, a gente tem que pensar que a gente consegue amplificar e escalonar isso, assim, de uma forma muito maior do que no offline. Eu acredito muito na internet porque o tanto que a minha vida foi transformada depois que eu decidi me conectar com as pessoas que estavam ali buscando se inspirar. Na época, quando eu comecei como arquiteta, eu era vendedora de uma loja de revestimentos e nunca imaginei o tanto que a internet poderia, assim, amplificar a minha voz, o meu alcance, a minha marca. Então, assim, quando eu comecei, que foi lá em 2014, 2015, não tinham tantas pessoas criando conteúdo, principalmente para o Instagram. Para o YouTube até tinha. E naquela época, quando eu comecei, eu me comparava também com as blogueiras, com as, né, tipo assim, as meninas que viajavam toda hora, uma viagem incrível e tal. E eu também me comparava naquela época. Mas eu via a comparação como uma ponte que poderia me ligar até aquela fase, aquele momento. Por mais que não fosse o mesmo nicho, que não fosse a mesma realidade, fossem profissões diferentes, eu via um potencial de alcançar muitas pessoas. E o que eu vejo que as pessoas acabam se frustrando, principalmente para quem está começando, é a questão da comparação do resultado que a pessoa está tendo sem perceber a caminhada, sem perceber o processo que as pessoas viveram. E hoje eu vejo muitas pessoas buscando muito mais fama do que resultado para o negócio. Então a gente tem que pensar que a gente tem que estar ali. Se eu sou uma arquiteta, se eu sou um dentista, se eu sou uma médica, se eu sou, enfim, uma profissão que seja ali, que você tenha um ofício, não estou falando tanto da questão da influência, né? Da profissão de influenciador, porque isso também é algo que a gente para pensar, e é uma profissão, é um nicho que a gente se compara demais com outras pessoas e a gente acaba pensando, nossa, olha os números, tem mais de 1 milhão de seguidores, tem mais de não sei quantos mil likes, tem mais de não sei quantas mil views, isso acaba deixando a gente frustrado no início. Mas quando a gente é um médico, um arquiteto, eu como arquiteta, eu nunca me comparava com o resultado do glamour, da fama. Mesmo no offline, eu via as arquitetas da minha cidade com carrão, com bolsa de grife, viajando, indo para as melhores feiras, e eu pensava, poxa, eu posso chegar lá. Mas eu não tô nessa fase ainda. E o que eu posso usar? De que forma eu posso usar a internet para vender e para propagar o meu negócio, o que eu vendo? Eu não tava na internet para ficar famosa, eu não tava na internet para fama, para status. Eu queria que as pessoas conhecessem meu trabalho, meus projetos, como eu era boa naquilo. E ter a cabeça voltada para isso me ajudou a chegar onde eu cheguei. Porque se você fica pensando na fama, se você fica pensando no status, isso não vem com a velocidade que a gente gostaria. Porque o algoritmo, as coisas mudam o tempo inteiro. Se a gente se compara só com resultado e fama, a gente acaba se frustrando mesmo. Então entrar já sabendo que isso faz parte do trabalho, que isso faz parte do negócio. E até uma outra objeção que as pessoas têm, os passageiros, inclusive, que estão nos assistindo, tenho certeza que muitos têm essa objeção de ter que aparecer e se expor na internet, né? É possível você alcançar, ter um resultado financeiro sem você ter que aparecer muito, mostrar o seu rosto? Com certeza, sem sombra de dúvida. Eu conheço muitas pessoas que ganham muito dinheiro, fortunas, sem aparecer. Porque existem hoje, né? A internet, ela é um meio para que a gente consiga se conectar com as pessoas. E não necessariamente você precisa estar ali no front, você não precisa estar ali, eu sou o expert, eu sou a pessoa que tem a visibilidade. Tem muitas profissões hoje que envolvem o bastidor daquele negócio. E a internet, né, ela trouxe junto com ela e com toda essa revolução muitas oportunidades de trabalho também, como o próprio social media, coprodutor, lançador, enfim, tem tantas profissões hoje que as empresas e os negócios, as marcas
sejam elas físicas ou totalmente digitais, elas necessitam de profissionais para fazer o operacional funcionar, para fazer com que as coisas girem. E tem muita gente ganhando muito dinheiro sabendo aproveitar esse gap, né? Então, assim, eu não sou tão boa ali na frente da câmera, não sou tão carismático, eu não sou tão, assim, nem gosto, não é uma coisa que eu gosto de fazer. Tem pessoas que têm esse perfil, que elas são justamente muito boas na parte detalhista, na parte estratégica, na parte de operação, ou na parte mesmo do design, na parte da copy, né? Enfim, existem tantas frentes que dá para você explorar, se você realmente quiser trabalhar com essa parte que envolve todo o mercado digital, com as marcas, enfim, as empresas, elas estão aí para investir nesses negócios, porque toda empresa, principalmente, eu tenho uma frase que é ou você é ponto com ou você é ponto fora. Se você tem uma empresa, um negócio físico, digital, não tem como você imaginar que a internet não vai potencializar no mínimo 50 vezes o seu resultado. Então, Quando você faz certo, né? Quando você faz certo, né? Porque realmente dá para você ir para um caminho onde você pode também perder tudo que você construiu. Mas eu digo, as próprias empresas já estão investindo nesses profissionais porque elas não estão, muitas vezes, nem dando conta do resultado que a própria internet está dando. Então, elas precisam de mão, de braço, enfim, de muita ajuda no bastidor para fazer toda a operação acontecer. Para quem te acompanha há bastante tempo, assim como eu acompanho, tem um fato que me deixa bastante curioso, assim. Você foi por muito tempo, né, referência na arquitetura, na digital, vamos dizer assim, top 1. Eu achei muito interessante que mesmo depois que você parou de atuar na área como arquiteta e começou a atuar na área de desenvolvimento pessoal e posicionamento digital, ajudando as pessoas, né, a construírem seus sonhos, construindo suas marcas, e mesmo depois de anos sem projetar, por conta do seu network com o Joel J, com o Flávio Augusto, com o Thiago Nigro mesmo, começaram a pedir para você fazer parte dos projetos das casas deles. E tanto que você participou, né, do projeto da casa do Thiago Nigro, do Pablo Marçal também, que eu acompanhei. Veio o pedido para você participar quero saber em relação ao seu network. Fora os outros projetos que apareceram para você, o que você acha realmente foi essencial, o que é essencial mesmo de ter o network hoje? A importância do networking? Do network, exatamente. O networking ele é fundamental quando você tem algo a oferecer para aquelas pessoas, para você... Porque o networking, eles são amizades que podem se tornar negócios, que podem se tornar pontes, que podem se tornar conexões, que podem se tornar, enfim, algo para plugar, para somar na tua empresa, no seu negócio. E assim, o networking, ele é muito importante. Mas, por exemplo, quando eu comecei, eu não tinha networking. Então, eu quero que as pessoas entendam também que o networking ele é uma coisa que você vai construindo à medida que você também vai crescendo na sua profissão. Porque se você pensar, imagina, eu preciso entrar na internet, no digital, e eu não tenho ninguém assim importante, influente no meu network, então eu nem quero começar, porque imagina, como é que eu vou competir com as pessoas que têm esse tipo de amizade, esse tipo de networking? Então, assim, ele é muito importante, ele te abre muitas portas, ele te ajuda realmente a ganhar um tempo. Ele é como se fosse um atalho, muitas vezes, porque às vezes você quer fazer um negócio que você precisa de uma conexão para se conectar, de uma pessoa para conectar você ali ao que você realmente precisa. Mas, quando você não tem isso, você precisa realmente ali ser excelente no que você faz. Você tem que ser obstinado a querer mudar o seu resultado, a querer realmente alcançar um lugar ali de prestígio, justamente buscando a sua própria evolução, para que a tua evolução chame a atenção de pessoas importantes, de pessoas influentes. Foi também como aconteceu o meu próprio networking. Eu nem fiz esforço para alcançar as amizades, né? Enfim, o Joel, o Flávio, o Thiago. As pessoas, eles realmente foram chegando perto de mim, foram acontecendo assim de uma forma muito natural. Eles quiseram se conectar comigo justamente porque eu também dei muito resultado, dei muitos, enfim, vários feedbacks sobre marketing, sobre marcas, sobre estratégias que deram muito certo para eles também na conta deles. Então, isso acabou gerando uma certa conexão, uma certa fidelidade ali no quesito amizade, né? Mas não é algo que eu digo assim, cara, é fundamental, senão você não vai ter nenhum resultado. Não. Até porque no começo você não tinha. Eu não tinha, exatamente. Então, assim, é algo que acontece quando você realmente leva muito a sério ali a sua profissão. Eu comecei, na verdade, o networking na arquitetura. Então, assim, os meus
amigos, as pessoas que eu fui trazendo para perto de mim foram pessoas que eram, inclusive, meus concorrentes. Então, eu nunca tive medo de fazer amizade, de divulgar o trabalho de outras pessoas que faziam, inclusive, a mesma coisa que eu. Então, o network ele envolve também essa generosidade, sabe? De você realmente trocar, de você não ter medo de que o outro possa crescer muitas vezes mais do que você. Então, isso também envolve muita questão de maturidade. Sim. E você trabalhando, as coisas vão acontecer, né? O network vai Sim. acontecer de forma automática. E por que você acha, pegando o gancho do que o Igão falou aqui, por que você acha que mesmo você há anos sem estar atuando como arquiteta ali, projetando, por que você foi a pessoa que veio na cabeça deles, né? A referência para fazer o projeto da casa do Thiago e do Pablo, né? Que estratégia que você colocou para, mesmo você não sendo mais arquiteta, não atuando mais como arquiteta, você sempre vai ser, mas não atuando, as pessoas quererem chamar você para participar de um projeto? Porque isso é posicionamento. O posicionamento é quando você encontra ali um lugar onde as pessoas vão lembrar de você quando elas tocarem naquele assunto. E a arquitetura, na época que eles me convidaram, né, me chamaram para fazer parte do projeto da casa deles, foi em 2019, final de 2019, começo de 2020. E eu lembro que, na época, eu não estava mais fazendo, né, projetos, porque eu já tinha decidido focar full time na parte do digital, das minhas palestras, das minhas viagens, dos projetos que eu tinha, inclusive envolvendo o universo da arquitetura. Mas a questão deles terem lembrado de mim, inclusive eu perguntei para o Thiago uma vez, eu falei, Thiago, por que você... Tipo, cara, nem estou fazendo mais projetos, por que você me convidou para fazer parte do seu projeto e tal? Pô, quando eu pensei em arquitetura, a primeira pessoa que eu lembrei foi você. Então, isso é um trabalho de muito, muito tempo, assim, um trabalho de formiguinha, fazendo um trabalho assim de plantar desejo, plantar interesse, plantar informação assim na mente das pessoas para que aquele universo levasse ali o meu nome. Sim. Então, quando as pessoas pensam numa tag, pensam, poxa, vou pensar, é clichê quando a gente fala, né? Pensa no refrigerante, quem vem à sua cabeça? Vem a Coca-Cola, ou sei lá, vem o Guaraná. Porque aquelas marcas, elas fazem ações muito estratégicas. E eu fazia isso mesmo naquela época, quando eu comecei na loja como vendedora. Eu não sabia que isso era uma estratégia. Mas a estratégia, ela envolve também muita sinceridade, muita vontade de fazer com que as pessoas se conectem com você referente a um assunto. Então, eu falava muito sobre esse universo. Eu divulgava as tendências, eu falava sobre o que estava acontecendo, a minha opinião. Eu sempre dava muito a minha opinião sobre os pisos, lançamentos, o que eu achava, o que eu não achava. Então, isso sobre fica o Verde assim... Ubatuba. Sobre o Verde Ubatuba. A polêmica do Verde Ubatuba. Então, o posicionamento faz com que você seja lembrado, mesmo quando, às vezes, você não está ali naquele momento, naquela roda. As pessoas vão falar de você pelo trabalho que você plantou na memória delas. Então, isso foi um trabalho muito bem feito mesmo de posicionamento, estratégia. Tripulação, posso fazer uma pergunta inusitada para Carol? Eu sou muito fã dela. Ih, lá vem o Max. Ai, Lá vem Ele o falar? Max. Ele vai deixar ele falar? Vocês não querem deixar ele falar? Mas se não deixar ele falar, é capaz de ele hackear o jato e derrubar. Eu, hein? Ele já Ai, meu interrompeu Deus. tudo, Ele hackeou a minha vida inteira? Não, mas Com medo do Max. para quem está nos assistindo, deixa eu explicar o que é o Max. O Max aqui, ele é a inteligência artificial do nosso jato. Além de ser intrometido, Ele é uma inteligência artificial. E ele cria perguntas inusitadas. Então, Carol, a gente alimentou o Max com muitas informações sobre você e falamos para ele pesquisar também nas redes informações sobre você e criar uma pergunta inusitada. Então agora a gente vai descobrir qual que é a pergunta inusitada que o Max fez. Você já é muito viajada. Sua experiência em viagens te proporcionou a oportunidade de explorar diferentes culturas e culinárias ao redor do mundo. Se fosse para Carol Cantelli abrir um restaurante com a culinária típica de outro país, de que país seria e qual seria o prato principal? O Max tá Caramba, gastronômico. Eu acho que é da Tailândia, hein? Você nem sentiu o sabor de comida que quer saber? Ih, mano. Vai zoando. Eu. O algoritmo. Calma, Marcos. Eu não... Ó, pane no avião. Se eu fosse abrir um restaurante Qual seria? italiano, Italiano? sem sombra de dúvidas. Por quê? É a sua favorita? Primeiro porque Cantelli vai bem, né? Já é o nome já. Tá na veia, né, Que gente? belo. Cucina Cantelli. Meu marido sabe, eu gosto de um macarrão, de uma massinha, de um carboidrato. Então, assim, italiano, gente. E qual seria o carro-chefe, o prato principal ali? É um carbonara.
Carbonara, a Carol ama mesmo. E você faz um carbonara muito bom, inclusive. Carol Verdadeira. propaganda. Tripulação 10.000 pés. Agora que atingimos os 10 mil pés, já saímos da área de turbulência, né? A gente pode começar agora o nosso serviço de bordo aqui, servir alguma coisa caso você queira, né? Uma bebida, uma comida. Quero um restaurante, um japonesinho. Um carbonara, né? Nossa. Talvez Um carbonara? Nossa, carbonara. Tripulação Pode mandar, aqui, ó, atendentes. Estão preparando. Mas nos 10 mil pés aqui no nosso programa, é o momento que a gente traz perguntas e dúvidas dos passageiros lá do nosso Instagram. Então a gente abriu uma caixinha de perguntas no nosso Instagram e o que mais apareceu lá foi dúvidas para aperfeiçoar o perfil das pessoas, para principalmente quem trabalha com o Instagram, né? E quer ganhar dinheiro ali no Instagram. Então a gente quer que você fale aqui top talvez 5 pilares que as pessoas que querem trabalhar com a internet, ou principalmente no Instagram, que elas têm que estar ali atentas para não cometer erros, para fazer da forma que você ensina, para ter mais sucesso, para ter mais engajamento, mais clientes, enfim. Enfim, assim, tem bastante coisas que dá pra gente pensar, principalmente pra quem tá começando e pra quem já começou e não tá conseguindo ver resultado. Uma das principais coisas que eu sempre tive muita atenção no detalhe, assim, é a questão da parte visual do Instagram. Muitas pessoas, elas acabam pecando ou por falta de não saber manusear as ferramentas, os aplicativos ou a parte do design. Tem muitas pessoas que acabam deixando passar os detalhes assim de um post, de uma capa de Reels ou de um design do Stories. Isso é fundamental. Porque quando a gente entra num ambiente, na vida real, você entra na casa de um amigo seu ou num restaurante, você repara, não tem como você não reparar se aquele lugar está limpo, se aquele lugar está organizado, se aquele lugar está cheiroso, se aquele lugar foi preparado para te receber. Isso acontece também no mundo digital. Então, eu vejo que muitas pessoas acabam tendo um conteúdo muito bom, tendo uma expertise, uma experiência, mas acabam deixando a desejar na parte de como elas transferem isso para o digital. Tem muita gente que ainda tem muita vergonha de aparecer nos vídeos e acabam fazendo muito texto, carrossel, e acabam fazendo artes, a parte do design, de uma forma muito amadora. E hoje, em 2024, isso já é algo que é um senso comum. Não tem como mais a gente chegar e falar assim, qualquer design, qualquer jeito, de qualquer forma aí eu gosto, me chama a atenção. Né? Então, assim, é algo que já passa ali pelo critério da maioria das pessoas. Então, por mais... Aí você pode pensar, poxa, mas eu preciso ser um expert em design gráfico, eu preciso ser um expert nesses aplicativos, nesses programas. E não, existem formas muito simples, muito práticas de você aplicar princípios, principalmente do design, de proporção, de hierarquia, de contraste, de como você lê uma informação. Pessoas que não conseguem aparecer, por exemplo, e elas escrevem muito nos stories, abrem caixinha de pergunta, às vezes colocam uma fonte que não é tão legível, com uma cor que não é tão legível, com um fundo que tem muita informação. Às vezes a pessoa passa batido porque não conseguiu nem ler. Então as pessoas elas têm que prestar atenção no quanto aquilo é confortável para as pessoas na hora de receber aquele conteúdo. Então, os pontos de contato. Tem o ponto de contato visual, né? Tem um ponto de contato quando as pessoas escrevem alguma coisa, o ponto de contato quando as pessoas estão te vendo. Então, se você se arrumar, é a mesma coisa. Você é uma médica, você é uma arquiteta, você vai receber um cliente no seu consultório. Você não vai receber de qualquer jeito. Você vai se arrumar, você vai estar com o cabelo em ordem, você vai estar ali com uma roupa em ordem. Então, as pessoas, muitas vezes, elas ficam com essa dúvida entre perfil pessoal e perfil profissional. Então, uma coisa assim que eu sempre explico, principalmente para os meus alunos, para você saber se o seu perfil é profissional ou é pessoal, vocês precisam entender que se você vende alguma coisa, não importa o que você vende, é um perfil profissional. O seu perfil pessoal, né, o perfil... a gente fala pessoal quando as pessoas pensam, mas é quando eu posto fotos com a minha família, do meu cachorro, da minha comida, esse é o perfil pessoal? Não, porque muitas vezes você é uma influenciadora e você posta esse tipo de conteúdo e é um perfil profissional. Então, o perfil profissional é quando você vende algo, seja a sua imagem, seja a tua opinião, seja o seu próprio serviço, o seu próprio produto. E a humanização do perfil profissional é que é onde as pessoas pecam. A quanto eu devo postar da minha vida pessoal? Quanto da minha vida íntima eu tenho que postar?
Então, tudo que você não postaria, tudo que você não se sentiria muitas vezes confortável em fazer ali em volta das pessoas mesmo, por exemplo, eu não apareceria no meu escritório, sei lá, de pijama ou de uma roupa, sei lá, tipo furada ou sem maquiagem. Então, não faça isso no seu perfil também profissional, porque ali é onde estão os seus clientes estão te buscando ali, é ali que você é encontrado. Então, eu vejo que as pessoas acabam pecando um pouco nesse equilíbrio. Não é porque não tem que fazer. É fazer de forma estratégica com uma finalidade de fazer com que o seu público se conecte com você. Então, pegando ali os princípios da sua autenticidade, da sua essência. Porque muitas vezes você é uma pessoa expansiva, você é uma pessoa autêntica e você não tem esse problema, poxa, das pessoas... eu sou uma médica, mas ao mesmo tempo eu também sou muito... brincalhona, eu também sou muito extrovertida. Desde que o seu público-alvo seja um público que vá se identificar com a sua pessoa, com a sua personalidade, não tem problema nenhum. Desde que você tenha muito claro de quem é o perfil de cliente que você atende, você sabe aonde você pode pisar, em que território você pode ir caminhando para que aquilo ali não seja um tiro no pé. Porque tem muitas vezes você vai se inspirar em pessoas que já estão em patamares muito acima do que o seu, e elas já têm uma certa ali, licença poética, para poder postar o que elas quiserem, que elas vão continuar tendo clientes. E aí você se inspira, mas aquela pessoa lá acorda escovando o dente, vai no banheiro, faz não sei o quê, e briga com o marido, e lá ela tá lá, gigante. Talvez se você é uma médica, sei lá, uma arquiteta que faça isso no seu perfil, o seu público-alvo não é o público-alvo que muitas vezes vai se interessar por esse lado da sua vida. Então, tudo isso é assim... É um certo equilíbrio que falta para as pessoas, porque é uma profissão muito nova você ser criador de conteúdo. A gente não aprendeu a fazer isso. Todo mundo está aprendendo na prática, todo mundo está aprendendo assim na... É claro que hoje, né? Inclusive tem os cursos, eu com o próprio Metamorfose Digital, minhas mentorias, minhas palestras, a gente dá um certo caminho, um certo mapa ali, um direcionamento de o que funciona, o que não funciona, o que a gente já testou, o que aprovou. Mas é muito individual também. Então, respeitar esse lado individual da sua própria essência faz com que você também descubra ali quem é você na internet. Então, as pessoas elas também precisam entender. Eu sou alguém, eu sou a Carol, esposa do Gui, eu sou a Carol, amiga das minhas amigas, eu sou a Carol, arquiteta, eu sou a Carol, criadora de conteúdo. Então, a gente tem ali as nossas personalidades, mas que isso, todas elas juntas, são a Carol Cantelli. E não que isso seja um personagem, mas é que na internet eu preciso entender que ali eu preciso me conectar com o meu cliente. Então, assim, prestar atenção em todas essas questões é fundamental para um perfil saudável, para um perfil que vai ter um resultado no longo prazo e não naquele resultado que, quero viralizar, quero ganhar muitos likes, tudo muito rápido, e que aquilo talvez não se sustente. Porque quem mira nisso acaba se frustrando muito rápido, né? Muito rápido. Quero um Reel semana que vem para ter 1 milhão de views. E não consegue nem... Assim. Na verdade, não se sustenta, porque o Instagram nem sempre vai conseguir te viralizar sempre. E se focar só nisso, acaba que você talvez chega aí 200 mil pessoas novas porque um vídeo seu viralizou e você não sabe nem o que fazer com aquelas pessoas. Então, você acaba... sabe aquela pessoa que ganha na Mega Sena e perde tudo? Porque ela não está acostumada, ela precisa viver o processo de aprender a lidar com cada pessoa que entra no seu Instagram. Inclusive, eu lembro uma proposta, né, um desafio que você fez para os seus alunos uma vez, que você falou assim, se eu te desse um perfil hoje de 2 milhões de seguidores, ou o meu perfil, né, que você tem mais de 1 milhão somando suas contas, você sabe o que você faria com essa responsabilidade de ter esse público todo te assistindo? Porque muitas pessoas acham que é só ser seguidor, né? Não, mas você conseguiria lidar com isso, né? Sim, e a exposição também, né? Porque eu sempre penso na questão das pessoas que têm medo do julgamento. Só que as pessoas não é que elas têm medo do julgamento, elas têm medo de serem julgadas da forma que elas não querem. Porque se eu vou julgar você e falar que você é um ótimo profissional, que o seu trabalho é impecável, que o seu produto é incrível, eu vou adorar o seu julgamento. Perfeito. Maravilhoso, pode me julgar à vontade. Mas se você vai me julgar porque, a minha voz não é legal, meu cabelo não tá bom, você não gostou do meu jeito, mas eu não quero. Então, para você chegar ao julgamento positivo, você tem que estar ali confiante para receber
o julgamento que pode ou não acontecer negativo. Então, a gente precisa de uma certa coragem para se expor. E essa coragem, ela vem junto com a necessidade de você também fazer com que o seu negócio cresça. Porque se você enxerga que a internet é um grande potencial, ele potencializa demais seus resultados, você acredita nisso e não enxerga que o ônus e o bônus, eles podem estar ali, né, do mesmo jeito, da mesma forma, é muito delusion, né? Você imaginar que isso não possa acontecer. Como um fã, ou uma pessoa virar seu fã, virar seu hater. A gente tem que estar pronto para isso também. Não que vá acontecer, mas tem que estar pronto. Mentoria particular aqui nesse jato Caramba, hoje pra vocês, eu vou hein? sair daqui hoje. Inclusive, Carol, se você me permitir, a gente queria até sortear análises de perfil sua, talvez 3 análises aí para 3 seguidores nossos lá do Instagram. Então, nos segue lá se você não segue ainda. Inclusive, a gente podia sortear uma análise e um livro que talvez tenha te ajudado. Que livro que você indica, assim, dessa parte do marketing, que você leu e falou, caramba, peguei muitos insights desse livro, que você até indica para as pessoas? Tem alguns livros, mas eu vou indicar um que, na verdade, eu li ele algumas vezes já. Não é específico sobre marketing, mas ele se chama Roube como um Artista. E eu adoro esse livro porque na internet a gente precisa aprender a roubar como artista. As pessoas, elas têm muito medo de ver um conteúdo que elas gostaram, ou elas copiam e fazem um plágio descarado, e aí fica muito feio, elas não sabem roubar como um artista, que é a essência do livro, é você aprender a pegar conteúdos e referências e modelar de uma forma que se torne autêntica, que se torne sua. Então, esse livro ele é fundamental, porque ele te ensina a fazer como se fosse um Frankenstein, de tudo que você aprende, dos livros, dos vídeos que você assiste, dos filmes, todas as suas referências, trazer isso de forma organizada para sua vida e transformar aquilo em conteúdo. Então, esse livro, assim, realmente foi uma grande virada de chave, porque eu, por ser arquiteta, eu sempre tive muito esse medo de acabar copiando, né? Acabar plagiando projetos, ideias. Então, no início, assim, quando eu comecei a fazer meus projetos, eu lembro que quando eu tive que fazer um quarto de menina, e aí eu fui no Pinterest e pesquisei quarto de menina, eu via tantos projetos e eu falei, meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer para tirar esses projetos da minha cabeça e fazer um projeto meu? Então, eu tive muito esse início, assim, muito difícil, porque você está começando na profissão e, ao mesmo tempo, você não tem repertório, você precisa buscar repertório. E aí, nesse livro, eu falei, cara, é exatamente isso. Então, é você pegar várias ideias e não precisa ser, por exemplo, só projetos de quartos de menina. Você pode pesquisar cozinhas, quartos de menino, salas de estar, área gourmet, porque são referências. Você pode ver, poxa, eu gostei muito do tom desse tecido com esse revestimento. A junção dos dois eu posso usar numa cozinha, mas no projeto que eu vi, tá usado numa área gourmet. Então, você faz esse... Isso é treinável, né? Isso é treinável, essa parte da criatividade. Então, esse livro faz com que você roube como um artista, porque as pessoas nunca vão encontrar de onde você tirou suas referências. Por isso que você se torna um artista em fazer toda essa parte... de remodelar e de encontrar a sua própria essência, a sua autenticidade e ir construindo também a sua própria assinatura. Então, se você, por exemplo, é uma nutricionista, não fica procurando só conteúdos de outras nutricionistas. Vai lá e vê o conteúdo de uma arquiteta, adapta para o seu nicho, vê o conteúdo de uma médica, vê o conteúdo de uma personal trainer. Então, assim, a personal falou sobre um mito que existe que ela acredita ser o completo oposto. Poxa, existe isso também, posso fazer também isso na minha área? Então, é você pegar ideias que funcionaram, que performaram, e você trazer isso para o seu universo, colocar o seu tempero e fazer com que as pessoas encontrem aquele conteúdo como a primeira vez que elas estão vendo. Isso é realmente muito importante. Né? Roube como um artista. Como um artista. Então, ó, Gostei para também. vocês que estão nos assistindo agora, tá passando aqui na tela o Reels que a gente postou. Você tem que marcar, para concorrer, vamos sortear 3 livros desses e 3 análises de perfil. Então, para concorrer, para você ganhar esse livro e a análise de perfil da Carol, exclusiva, hein? Caramba. Você tem que marcar, tem que estar seguindo o nosso Instagram, inscrito no nosso canal
e tem que marcar pelo menos 3 pessoas no comentário desse Reels que tá passando aqui na tela agora. Ai, vou sortear um copo desse aqui também, ó. Vai sortear também? É, vai. E um copo desse também você vai ganhar. Tá valendo um copo. Então você tem que marcar 3 pessoas nesse Reels que tá passando, está seguindo o nosso Instagram e inscrito no nosso canal do YouTube. Livro assinado ou não, Carol? Com dedicatória, puxa vida, né? Dedicatória. Vamos lá, gente. Deixar os comentários aí, hein? Senta o dedo. Carol, aproveitando até o gancho ainda no que você estava falando de como criar um perfil profissional e tudo, eu queria perguntar, até no que a gente percebe de você, a gente sabe o quão criteriosa você é com identidade visual, até nas suas próprias redes, até nos seus próprios looks, por que não? E foi divulgado, até constatado em um estudo recente, um artigo recente, pelo Market Splash. Eles constataram que aquelas marcas que elas têm uma identidade visual, elas têm uma receita em média maior de até 23% do que aquelas que não têm. Então eu achei bem interessante essa parte, e até um outro artigo que complementava isso, que uma opinião da pessoa que está visitando essas páginas, ela é formada em menos de 1 segundo. Então já dá essa importância de quanto que é relevante visual, ter essa identidade visual. Só que quando a gente estica esse tema para você, é até difícil a gente encontrar um padrão ou até não dizer engessado, mas é difícil encontrar realmente não uma paleta de cores, mas essa identidade visual que você sempre traz de uma forma mais rígida. E eu queria te perguntar como é possível as marcas terem essa confiança para as pessoas que estão visitando ali, só que ao mesmo tempo não ficar engessado numa única paleta de cores, sabe? Uma única identidade. É por isso que hoje, depois de tudo que eu já passei e fiz no feeling, eu busco sempre ensinar as pessoas que estão ali, meus alunos, ou pessoas que acabam aprendendo comigo, o caminho de você fazer o papel inverso. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo nas minhas palestras, que é: você não precisa ser uma grande marca para pensar como uma marca grande. Então, assim, se você já decidir os atributos da sua marca, que você enxerga que hoje você consegue começar a aplicar nos seus pontos de contato, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu me identifico muito com a metamorfose. Me identifico muito com a história do processo da borboleta. Eu posso utilizar isso nos meus pontos de contato, na minha comunicação verbal, visual, no meu Instagram? Então, isso é algo que se torna da Carol Cantelli com um ponto de contato. Então, se eu quiser usar, por exemplo, o nome do meu curso se chama Metamorfose Digital. Então, é algo que ele vai penetrando junto com a tua essência e vai se tornando algo único. Então, não necessariamente você precisa ter... eu tenho que ter uma paleta de cor engessada, senão eu não vou ter resultado. Não necessariamente, porque existem muitos profissionais, muitas marcas que, falando agora de um lado menos institucional, porque quando você é uma marca, por exemplo, você tem uma clínica, você tem uma loja física, é importante você ter um ponto de contato com as cores definidas, porque você vai ter papelaria, você vai ter um envelope, você vai ter uma caixa que a pessoa vai receber. E o ponto de contato naquele objeto, naquele produto, geralmente é a cor, né? Porque você não está ali comunicando especificamente ali você como pessoa. Na internet, no seu perfil do Instagram, você tem a opção de aparecer. Você tem a opção das pessoas lembrarem do seu tom de voz. Você tem a opção das pessoas lembrarem da sua história. Você tem a opção das pessoas lembrarem do seu jeito, de como você leva a vida, da sua visão de mundo. Então, não necessariamente só a paleta de cor vai fazer com que você seja lembrado, mas todos os atributos que envolvem a tua essência, a alma da sua marca. E a alma da marca, ela é desenvolvida a partir do seu propósito, da sua missão, dos seus valores, do que você deseja com aquilo que você está vendendo. Então, assim, eu sei que às vezes é muito abstrato a gente pensar nisso quando a gente está começando, mas pensar nisso antes de você dar os primeiros passos ali na internet vai te poupar muito, às vezes, um trabalho aí que você tenha que fazer depois. Uma coisa que é muito comum de acontecer. Muitas vezes você não vai ter a mesma marca, a mesma cor, o mesmo jeito para sempre. Então, quando eu comecei, inclusive, eu só usava roupa preta. Eu usava só unha preta, eu usava só roupa preta, cinza, branca, no máximo ali um caramelo. Nossa, porque quando a gente vê a Carol de hoje... Não, é que hoje eu estou Não super reconheço. neutra, inclusive, né? Mas
a gente vai passando por fases, a gente vai passando por mudanças, por metamorfoses. Então, assim, eu acredito muito nesse movimento de marca e de pessoa, né? Do que a gente deseja mesmo para nossa vida. Então, isso acompanha nosso negócio. E não tem nada de errado você evoluir o seu negócio, evoluir junto com você. Então, tem pessoas que pensam, poxa, mas se eu definir essa paleta de cor, eu vou ter que ficar com ela para sempre? Não necessariamente. E você tem que escolher, se você quiser, né, escolher uma paleta de cor, tem que ser algo que você realmente goste, que você bata o olho, que, claro, comunique o que você quer transmitir, porque sim, não tem como negar, as cores transmitem sensações, transmitem sentimentos, e a gente consegue adaptar também as cores para o que a gente gostaria que ela transmitisse. Por exemplo, muitas marcas utilizam o tom de azul para serenidade, para calmaria, mas tom de azul também pode ser comunicado para saúde, para, enfim, leveza, ou dependendo do tom de azul, você pode comunicar sobriedade, você pode comunicar uma seriedade ou uma excitação, como o tom de azul, inclusive, do que vocês usam, né? Nosso aqui da de energia, de algo, né? Entretenimento. Alegria. Então, assim, nada é tão engessado quanto você não consiga melhorar e adaptar para a sua essência e para o seu objetivo. Então, isso tudo é muito particular, mas não tem como negar as estratégias que existem por trás, né, do posicionamento visual de cada marca e de cada... Enfim, isso conta fonte, conta... elementos, por exemplo, tem pessoas que gostam de elementos mais gráficos, tem gente que tem um estilo mais minimalista, tem gente que tem um estilo mais maximalista, tem gente que tem um estilo mais boho. Então, é assim como na arquitetura, eu vejo muito isso na arquitetura. Cada casa que você entra, você sabe, por exemplo, antigamente eu entrava na Casa Cor, eu sabia quem era o arquiteto antes de ver o nome dele, porque eu sabia, e mesmo assim, eles utilizando muitas vezes coisas diferentes. Mas existe ali uma assinatura, existe ali uma alma, existe ali uma característica que faz com que você seja marcado. E é você encontrar isso através da sua própria experiência. Então, isso vai sendo quadros construído. Do Cobra, né? Você vê, você já lembra, você sabe que é do Cobra. E, Carol, agora que eu te dei uma pergunta, até atrelando pro nosso relacionamento, né? Porque... Quando a gente... Eita, nossa! Logo, pessoal, eu fico aqui? Vamos vocês saírem. Deixa Lembra só o aquele macho. dia que você... Melhor resolver em casa. Nas alturas? É isso. Não é nada nesse lado, não. É que quando a gente vê a Carol de hoje, a gente pode identificar duas faces distintas sua, né? Uma é a empresária, né? A pessoa ali que teve um sucesso, mais de 20 mil alunos, palestrante em vários lugares do Brasil e do mundo, né? Palestrante em Dubai, Miami, enfim. E a outra é a Carol afetuosa, né? Da família, de casa, que eu conheço muito bem. Vocês não, mas tudo bem. E como que você equilibra esse balanço, né? Entre vida profissional e vida pessoal? Porque você fala muito sobre quando você ficou 10 anos solteira, 11 anos, só focada no seu trabalho, né? O que você fala para suas alunas, para seus alunos, desse relacionamento entre família e trabalho? Na minha vida, na minha experiência, eu tive que ter um certo desequilíbrio para depois encontrar o equilíbrio. Assim, cada pessoa tem um ímpeto, cada pessoa tem uma fome e uma necessidade de se dedicar a algo, né, em cada fase que ela está vivendo. Eu sempre quis muito casar, sempre quis muito ter uma família, sempre quis... Por mim, eu achava assim que eu ia casar com 20 e poucos anos e, enfim, mas Deus demorou demais para mandar o senhor Guilherme. Então, eu tive que fazer o quê? Me dedicar à minha vida profissional. E eu tive esse tempo. E eu acredito muito, assim, que nesse tempo Deus não erra. E foi muito importante para mim. E eu sei que se Deus tivesse colocado você na minha vida lá atrás, eu jamais teria chegado aonde eu cheguei no meu lado profissional, porque eu sou muito dedicada, né? Eu abro mão do meu lado profissional muitas vezes para estar com a família, enfim, ficar em casa às vezes. Mas você podia estar numa palestra, mas eu prefiro tanto ficar em casa com meu marido. Então, eu sou uma pessoa muito apegada, eu sou uma pessoa, por mais que às vezes não pareça, eu sou uma pessoa que valorizo muito esse tempo com a família e com as pessoas que eu gosto. E se eu tivesse que fazer isso lá atrás, numa fase que eu estava ali crescendo, batalhando e naquele momento ali de crescimento mesmo, talvez eu não teria crescido tanto
porque eu estaria dedicando muito tempo a outras coisas que pra mim são muito importantes. E família, pra mim, sempre vai vir antes do meu trabalho. Pra mim, eu prefiro infinitamente mais ter o equilíbrio ali na minha vida pessoal, na minha família, do que no trabalho. Porque eu sei que o trabalho é algo que ele dignifica a nossa vida, mas que é algo que a gente pode orquestrar no sentido de qual é a necessidade que eu preciso, né? A gente coloca a nossa própria necessidade. A gente coloca, poxa, eu quero ter esse carro, eu quero ter essa casa, eu quero fazer essa viagem. A gente coloca as nossas próprias necessidades no nosso coração. E a família não. A família é algo que a gente não tem como decidir, eu quero família agora, eu quero ter filho agora e eu quero fazer isso agora. Não, porque isso depende de várias outras coisas. E o trabalho, quanto mais você se dedica, claro que isso envolve também todo o tempo, todo o timing, toda a questão de timing, de resultado que você dedica até aquilo se tornar algo que você deseja. Mas essa parte do equilíbrio entre as duas coisas, a gente precisa entender que uma parte vai estar um pouco desequilibrada para que outra consiga se sobressair, para que depois você consiga equilibrar de novo. Então, eu não vejo nada de errado de pessoas que dedicam muito tempo ali. Principalmente eu tenho muitas alunas que, inclusive, eu lembro lá no Carol Me Treina, no evento que a gente fez, ela deixou a bebezinha no hotel e aí o marido ficou cuidando da bebezinha. Ela falou, eu voltei agora, fui amamentar minha filha e voltei aqui porque eu sei que eu tô aqui por ela. Porque eu sei que ela vai reconhecer que isso que eu tô fazendo, que esse tempinho que eu tive que deixar ela ali foi porque é para dar um futuro melhor, para, enfim, me dedicar ainda mais lá no futuro para ela. Então, cada um tem uma necessidade, cada um tem um ímpeto e cada um tem uma vocação que não vai corromper ali o que a pessoa realmente acredita, né? Porque tem pessoas que são diferentes, né? Tem pessoas que preferem muito mais se dedicar ao trabalho e aí, às vezes, acabam perdendo muitas vezes a parte da família e vice-versa, né? Então, eu acredito que há, sim, um desequilíbrio para depois equilibrar. E hoje eu percebo que minha vida hoje tá bem equilibrada. Carol, e agora até um tema um pouquinho mais leve, eu fiquei sabendo uma história meio doida sobre você, que se acorda todo dia e toma banho gelado 5 da manhã. Não, todo dia não, vai. Bastante. Pode estar menos 6 vezes 10 na semana. graus. Mais do que eu gostaria, porque ela grita no banho quando ela entra. Ai, gente. Não, mas de felicidade, dançando. Isso aqui. De felicidade. É o seu despertador. É o meu despertador. A Carol berrando. Aí! Vamos! Acorda, Guilherme! Já é o despertador, né? Mas engraçado que esse tema, ele vem sendo levantado bastante pelo pessoal da área fitness ali, até o pessoal doutores que estudam essa parte, e que já foi até comprovado que traz ali estimulantes dopaminérgicos, neurotransmissores como a dopamina, e que é benéfico para a saúde em si, sabe? Te deixa realmente mais alegre, mais enérgico, enfim. E eu fico curioso, eu queria saber realmente o quanto que isso te ajudou até, de fato, a ser mais produtiva, por exemplo, no trabalho, sabe? Tem alguma relação? Com certeza. Eu comecei a tomar banho gelado ali, foi final de 2018. Finalzinho de 2018 e depois foi algo que realmente transformou minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que acordava muito tarde. A questão da arquitetura, ela envolve, assim, a criatividade. E eu achava que eu era uma pessoa muito mais produtiva e criativa na madrugada. Então, eu era aquela pessoa que virava à noite projetando, ia dormir às vezes 4, 5, 6 da manhã e acordava meio-dia, 1h. Então, eu comecei a criar uma rotina, assim, muito difícil, bagunçada e muito prejudicial para minha saúde. Mas fui tocando, porque era o tempo que eu tinha, e eu ia e tentava dar conta de tudo. E aí, em 2018, eu falei, cara, tá alguma coisa errada, e eu não fazia exercício, eu não acordava tarde, eu não comia bem. Falei, cara, vou começar por alguma coisa desse povo aí falando que, porque vai melhorar seus hábitos. Falei, mas o que é? Falei, tá, isso aqui eu consigo fazer, é o tal do banho gelado. Aí comecei no banho gelado, e foi bem na época que eu li o livro Milagre da Manhã. É um livro, assim, porque até muitas pessoas que falam, é um livro muito fraquinho, muito bobinho. Mas, cara, ele mudou a minha vida. Porque naquela fase foi o que eu precisava. Uma pessoa que não conseguia acordar cedo, uma pessoa que não via motivação para acordar cedo. Nele, o livro me deu um passo a passo do que fazer para
acordar e saber o que fazer quando você acorda cedo. Porque a maioria das pessoas pensam, eu vou acordar cedo e vou ficar fazendo o quê? Se eu posso acordar mais tarde e fazer a mesma coisa. O conceito, na verdade, é você cuidar de você antes de você iniciar seu dia, né? E aí eu comecei a perceber que sim, eu sou uma pessoa matinal, que eu mudei, na verdade, a percepção que eu tinha sobre os meus hábitos, sobre como eu sou produtiva. E aí, para eu conseguir acordar cedo, eu precisava tomar banho gelado, porque senão não ia conseguir. E aí, o banho gelado é muito difícil. Já tentou tomar banho gelado 5 horas da manhã? Já, e não recomendo. Desafio lançado no jato da Trip Inusitada. Puta. Amanhã o Luiz vai tomar e vai filmar. Vai filmar! Vai filmar! Que isso? Não, vai filmar. E você que é homem tem que molhar a cabeça, porque a mulher é muito difícil molhar a cabeça de manhã. Mas rapidinho, Exato. Mas tem nesse que ser frio que 5 tá fazendo em horas. São Paulo, você tá tomando esse banho gelado, tá fazendo Querido. 13 graus, né, de manhã. Mas não muda nada. Não gelado é muda gelado. nada, não muda nada, Mas tá? acordar e tomar banho gelado Não não dá. muda, a No calor até dá, sensação no é Rio a de Janeiro- mesma. No Rio de Janeiro tá lá, 40 Nem graus. vale. Não, Ou mas calor aí nem uma vale. coisa... Não, Não Igão, dá. mas o negócio não é você tomar banho gelado, tipo 3 da tarde, que tá um calor. Mas no Rio, acorda de manhã, tá com 35 graus Não, já. mas o negócio é você sair da sua cama quentinha e bater o peito aquela água gelada. Nossa, Não. top Mas piores pior no partes frio. de colocar debaixo da água. Não, é pior no frio, mas é que, pior. assim, pra mim, o frio pra mim é uma coisa assim, eu amo frio. Então, assim, o meu personal fala, nossa, você treina melhor no frio do que no calor. Eu treino melhor no frio do que no calor, porque eu não sei porque acontece comigo, eu gosto do frio. Hoje, né, depois de ter acostumado a tomar o banho gelado, seguinte questão, preciso de estímulos pra mostrar pra minha cabeça, pra minha mente, que eu consigo ter o controle. Então, assim, quando eu comecei, principalmente, é que hoje já faz tanto tempo que eu meio que acostumei, né? Mas, assim, quando eu comecei, principalmente, eu consegui emagrecer muito, porque eu pensei, cara, eu tomei um banho gelado, eu vou comer esse brigadeiro aqui. Gente, eu tomei um banho gelado, me respeita. Entendeu? Eu consegui tomar banho gelado É mental, de manhã. então, o É negócio. mental. Então, assim, fora todos os benefícios neurológicos e fisiológicos que existem mesmo, e é comprovado, a questão do banho gelado, né, ele te desperta muito, você fica muito mais concentrado, isso te dá um gatilho ali pra você focar no que você precisa. Pô, eu tomei um banho, agora eu tô assim, tipo, cara, o que eu preciso fazer? O banho, ele tem esse poder, né, parece de início. Ah, você toma banho, vou sair, vou tomar um banho. Ah, vou tomar um banho. Então, o banho, ele tem esse poder de dar uma largada ali, né? Tipo assim, Uma pô... renovada. Uma renovada e, tipo assim, ponto de partida. Para o quê? Então, eu... Coloca ele gelado, fica vezes 2 ainda. Fica vezes 2. Então, é uma coisa da questão da disciplina também. Porque, querendo ou não, eu comecei a tomar café sem açúcar, que era muito difícil pra mim. Então, assim, eu colocava esses pontos de dificuldade no meu dia, e eu coloco, pra eu sempre estar lembrando de que eu tenho o poder de controlar minha mente mesmo não querendo fazer aquilo. Aquilo é contra a minha vontade. Por mim, eu preferia 1000 vezes tomar um banho quentinho de manhã. Só que eu faço aquilo pra eu lembrar que, tipo, cara, eu não queria estar fazendo isso, mas eu vou fazer porque eu preciso lembrar pra minha mente que quando eu precisar dela, numa parte importante, eu consigo dominar. Mas isso me ajudou muito a ter, assim, disciplina e controle, assim, e aumentar minha produtividade. É muito bom, experimentem. E mais rapidinho, só um detalhe. Você abre com chuveiro no peito mesmo ou você vai no pulinho? Não, é pior você ir no pulinho. É muito pior. É muito pior. Não, bate no muito peito, por isso que pior. ela te acorda, né? Batendo no peito, ela já grita. Cara, ai, Tripulação, preparei um top 10. Ah, temos uma dinâmica agora? Uma hein? dinâmica, exatamente. Mais um. Pra quem não sabe o que é top 10, é uma dinâmica, uma brincadeira que a gente sempre vai fazer com os nossos convidados, onde a gente sempre vai trazer uma pergunta e eles vão ter que adivinhar. E vão ter várias classificações que cada um vai ter uma chance. Quem acertar mais vai levar o prêmio. O prêmio depois a gente decide. Banho gelado. E qual que é a pergunta hoje? Quais são os países Top 10. que né? mais utilizam redes sociais? Está classificado em 10 países. Top 10 países 10 que países. mais usam rede social. É pra falar o primeiro? Não, a gente vai chutando, quem acertar mais ganha. Acertar tá. mais. Vamos começar ter com a passageira? Ordem de Passageira, né? jogo. Vai, passageira, vou deixar você começar. Estados Unidos. Em primeiro lugar, Estados Unidos. Nossa, já acertou o Sério? primeiro De lugar. primeira. Ah, a Carol já deu uma surra ali na área de rede embarque. É que vocês não né? viram Eu vou te isso. falar. Mas É no praia. A gente tava no portão de embarque do jato da Trip aqui, antes da gente embarcar,
Nós jogamos dinâmicas também. Quem não viu, vai lá no nosso perfil do Instagram que vai estar lá, dinâmica. E ela ganhou todos os jogos antes Gente, da eu gente sou muito embarcar. inteligente. Por que vocês acham que eu casei com o Guilherme Saad? Amassou a gente. Por isso. Tá, eu vou chutar China. Em terceiro lugar, China. Certíssimo. Caramba, vocês são 1 a 1. os mestres das... Eu vou entrar nesse... Não, o nosso país, óbvio. É, eu ia falar Brasil, Brasil. né? Em quarto lugar, Eu ia falar Brasil. Brasil. Certíssimo. Qual será que é o segundo, hein? Eu achei que era o segundo. Você não vai participar, não? Não, ele Não, já ele já Ele é o Ah, nosso Se quiser, eu já falo aqui. juiz. Putz. China. Já falei. Você falou China? Terceiro lugar. Foi China que você falou? Foi. Caraca, não prestei atenção. Inglaterra. Ih, Inglaterra não está. Sério? Carol Que Cantelli. evoluídos os ingleses. Uau! Não usam redes Caraca, sociais. jura? Vamos Inglaterra não de está. Rússia. Certíssimo. Em sexto lugar, Rússia. 2. Calma aí, então, 2 pro gente. comandante. O comandante, eu percebi a estratégia dele. Ele tá indo na ordem de população ali, né? Faz sua estratégia aí, meu Então, irmão. ó, eu vou dizer Índia. Aí, muito bem. Em segundo lugar, Índia. Cheque. Toma! Cara, Índia, não ia falar Índia. Compilot, baby. Exatamente. Vai. Luiz trouxe uma teoria boa. Ele falou a minha teoria. Ele tá em off, né? Ai, gente, Ô, pera. louco. Vou deixar a Carol ganhar mais uma. Calma aí, repete aí. Já foi o Estados Unidos, Já foi Estados Unidos, Brasil. Índia, China, Brasil. E Rússia? E Rússia. Portugal. Portugal não está. Esse jogo não tá pra você, hein? Exatamente. Vamos de Canadá. Canadá não Também está. não, é. Não está. Pra assumir a liderança, Verdade. eu vou de Alemanha. Alemanha não está. Olha! A sua chance, hein, Carol? Empatar Ai, com meu eles. Deus. Oi, que eu Foi falo. o Max. Espanha. Espanha também não está. México. México está em nono lugar. Você tá na liderança. É 3 pontos pro Vai, Saad, último palpite. 2. 3 pontos pro Luiz, Pra 2 em- pontos pro Luiz e E 1 um ponto pra pra Carol. Pode contar 3, ó. França. Eu ia falar França. Tá? Não está. Acabei que você falou. Nossa, a França não tá. A França Oi, então, não está. tá errado Mas isso faz aí. sentido, faz sentido. Eu vou... Faz Vai. sentido. Naquela Último- sua teoria. Último palpite. Japão. Japão está em sétimo lugar. Já foi quantos? Eu acho que já foi Agora é o 10. último palpite. Carol, 2 pontos. 2, Você 3, 3 2. e 2. Se Último palpite. acertar, Se eu você ganha. acertar, acabou, hein? Tan, 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 tan. Nossa. Argentina. A Argentina não está. Bora, Luizito, Ó, sua chance de levar aí. Pro empate, hein? Pro empate. E aí tem o tie break depois. Vai, se acertar. Vai. Itália. Itália não está. Não, ganhei. Então quais são os outros? Os outros são em quinto lugar. Que Não, a Austrália, gente tem que tá? acertar. Quem Não. vai? Quer ver que a Austrália tá? Quem manda? A gente não chega nunca, Azerbaijão. Obrigado. Em quinto lugar também tem Indonésia. Indonésia. Em oitavo lugar, Nigéria. Nossa, Nigéria. Em décimo lugar, Filipinas. Caraca, a gente não ia acertar nunca. A gente ia ficar aqui. Então, a gente ia vocês ficar até acertaram amanhã aqui, realmente ó. mais fácil. Vocês A acertaram. gente ia até amanhã. A gente ia ficar aqui. Mas, então, Mas, bueno, nosso fechado. vencedor, comandante? Gui Saad. Eu. Saad, eu. claro. Ou seja, o eu. ponto veio pra casa, né? Carol, agora que a gente já tá quase chegando aqui no nosso destino, eu só queria saber se você pudesse escolher uma pessoa pra um voo de 17 horas, seja essa pessoa viva ou morta, pra estar ali ao seu lado, quem seria essa pessoa, de repente? Guilherme. Oh, marmelada, hein? Marmelada. Mas ele já Qualquer tá pessoa voo. do mundo da história, você escolheu eu. Mas a gente já voa junto todo Não, mês. tá, vai. Sem o... Fora o Guilherme. Por alguém que você já voou, então. Tem que ser alguém que 17 não horas, você voou vai ainda. estar lá... Você vai o passar tempo- trocando ideia 17 horas. Nossa, gente. Jesus Cristo. Aí sim. Ah. Aí é game. Carol, estamos aqui no nosso Final Approach, chegando a Orlando. Mas a gente quer terminar esse voo com uma mensagem motivacional positiva, né? Qual que é uma mensagem ou uma frase para você deixar para as pessoas que têm essa vergonha de exposição para começar a trabalhar no digital? Essa é uma mensagem que eu vou deixar na caixa preta do nosso avião. Vai ficar para a eternidade essa mensagem, essa frase. Essa frase, ela não é minha, ela é de Madre Teresa de Calcutá. Às vezes a gente, quando tá começando na internet, a gente pensa que a gente é muito pequeno, que a nossa mensagem, ela ainda não tem tanto poder.
que a gente ainda não tá tão pronto, que as pessoas vão achar que o que a gente tá fazendo é comum, o que a gente tá fazendo é insignificante. Tem essa frase dela que todas as vezes que às vezes eu mesmo também me pego pensando, será que isso vai valer a pena? Será que isso é válido? Será que as pessoas vão gostar? Será que as pessoas vão ligar? E a gente pode trazer para nossa vida e para todas as áreas, que é, talvez o que eu faça seja uma gota no meio de um oceano, mas sem ela, o oceano será menor. Cara, Tira tsunami. Carol Cantelli e a todos que nos assistiram, em nome da equipe da Trip Inusitada, nós te agradecemos por ter feito esse voo com a gente e esperamos te ver novamente a bordo do nosso jato, tá? Então agora chegamos em Orlando e vamos curtir aqui os parques da Disney, da Universal. Aos tripulantes que nos assistiram, esperamos que tenham gostado de ter feito essa viagem, sobrevoado sobre a vida de Carol Cantelli. E nos vemos na quinta-feira, no próximo voo dessa semana, para o nosso voo nacional, nossa tripulação interna aqui. Então, espero que tenham gostado e até a próxima Trip Inusitada. Inusitada.